quão longe você está disposto a ir para chegar até os seus sonhos? O casal que está comigo aqui hoje chegou a ir até a guerra para realizar o grande sonho de se tornarem pais. Ricardo Norberto e Mariana Ribeiro. Eles tentaram por mais de 13 anos engravidar, até que decidiram recorrer à barriga de aluguel na Ucrânia. No meio do processo, estourou a guerra e eles tiveram que ir até lá para buscar os filhos, gêmeos. Aí chegamos, aí uma pessoa... quando você chega na cidade já tem barricada com... Várias barricadas. Com exército. É assustador, sabe? Nosso celular tocava quando a gente tinha que ir para os bunkers e tudo mais. Vocês tiveram que ficar em bunkers também? Sim. No meio de medo, fé e esperança, mais um milagre aconteceu. Eles retornaram ao Brasil com a Mariana grávida, de uma gravidez natural. E aí, para quem vive todas as dificuldades, que eu acho que é uma grande inspiração, é porque assim, a gente chegou a desistir, eu cheguei a colocar DIU. Eu penso agora como eu vou fazer o todo dar certo. Porque antes eu fazia, meu casamento tem que dar certo. Agora não, minha família tem que dar certo. Bem-vindos ao podcast Novos Começos. Aqui nós falamos da coragem de recomeçar e da beleza das escolhas que ressignificam e transformam a nossa história. Então, nós vamos ouvir toda essa história aqui, começando do início. Muito obrigada por vocês terem aceito o meu convite de estarem aqui hoje. É uma grande alegria. A história de vocês me tocou profundamente. Eu tenho certeza que vai tocar e inspirar muitas pessoas. A gente que agradece, Sara, a oportunidade, eu acho, de compartilhar com as pessoas um pouquinho dessa história que realmente eu acho que pode inspirar muita gente que passa pelas mesmas dificuldades que eu passei. Resumo do resumo, né? Para quem gosta disso, episódio número 8. 8 é o número do infinito. Então, eu desejo que, para você, Sara, que o novos começos, inspire muitas pessoas e traga luz para aqueles que têm dúvida sobre como é a gravidez barriga de aluguel, né? O subrogacy, e o que a gente passou e quais as lições a gente trouxe na nossa cartola para compartilhar com você. Tem muito segredo que a gente passou e a gente vai compartilhar na íntegra aqui com você. Maravilha. Vamos começar, então, falando lá atrás. Vamos pegar aí nos primeiros anos da tentativa, né, que vocês tiveram aí, quando vocês começaram a tentativa de se tornarem pais e começaram a enfrentar as primeiras dificuldades. Conta pra gente como é que foi essa história, como é que vocês trilharam esse caminho até chegar na decisão da barriga de aluguel. Eu acho que, assim, para os padrões de hoje, a gente casou super novo, porque a gente casou com 27 anos. E aí a gente falou, não, a gente é muito novo, vamos aproveitar um pouco, vamos viajar, curtir, economizar, comprar um imóvel, aquela coisa toda. E aí lá para os 32 comprar anos, imóvel por conta dela. Eu sou financeiro de jeito nenhum, mas tudo bem. A gente falou, vamos começar agora a tentar engravidar. E aí a gente começou normal, né? Para de controlar e tudo, e não aconteceu nada. E aí depois a gente foi no ginecologista, vamos ver se tem algum problema. Por que não está engravidando, né? Aí, não, vamos estimular a ovulação, aquela coisa, e começamos a fazer algumas alternativas ali no consultório com o ginecologista, né? Depois de 2 anos, a gente começou a fazer FIV, que é a fertilização in vitro, que é aquelas que a gente toma injeçãozinha, que a mulher engorda uns 8 quilos para cada tratamento que você faz, que cria uma expectativa gigantesca, né? Porque no final do dia a mulher se sente muito culpada se dá certo ou se não dá e tudo mais. E na primeira FIV que a gente fez, já foi super complexo, porque isso há, 15 anos atrás, mais ou menos, 13 anos atrás, a medicina ainda era muito embrionária nessa questão de fertilização in vitro. E o fato é que eu comecei a tomar a medicação e era Páscoa, estava tudo de recesso e eu entrei eu tive um choque anafilático com a medicação, fui internada em estado de choque e foi muito engraçado, porque assim, na hora que eu entrei em choque, esse daqui desmaiou.
E aí, eu falei, lascou. Se eu ligar pra minha mãe também vai desmaiar quando eu voltei, né? Falei, o que eu vou fazer? E aí eu falei, vou ligar pra minha sogra. Eu falei, olha, tô passando muito mal, preciso ir pro hospital. Aí ela, ué, cadê o Ricardinho? Eu falei, tá desmaiado. Ele tá bem? Ele tá ótimo, eu que não estou bem. E aí fui pro hospital e tudo mais. Mas conseguimos fazer a primeira FIV, meio traumatizante ali naquele início. E aí não deu certo essa primeira tentativa. Dali vieram algumas outras e sempre com um problema novo, uma descoberta nova, pede um exame diferente. E eu acho que eu tive todos os problemas que uma mulher podia ter, eu tinha. Eu falava, não dá pra fazer um checklist pra ver se eu tenho todos os problemas, entendeu? Era sempre no tratamento seguinte que descobria uma coisa nova. E aí, a gente fez, né, 3 com um médico, depois a gente mudou de médico, fizemos mais 2 com outro médico, depois fizemos mais uma com outro médico. E é muito angustiante, porque cada tratamento, além dos 8 quilos que você ganha e você tem que perder para encarar a próxima, né? É uma carga emocional pra gente muito grande, porque assim, você engorda, você toma aquele tanto de injeção, e aí você fica ali uns 15 dias, 10 dias, naquela expectativa, tipo assim, nossa, tem que ter dado certo, tomara que tenha dado certo. Se deu, né? Sem saber exatamente. E aí, na hora que você faz o exame, porque, tipo assim, eu comprava já um tanto daqueles de farmácia, porque eu falei, não, vai que o resultado dá errado nesse, eu faço o próximo, entendeu? Porque uma hora vai dar a cruzinha, né? Então, então a mulher se cobra muito nesse momento, é muito frustrante todas as vezes. O sentimento é uma impotência também, né? De não ter o que fazer ali com relação ao resultado, né? Exatamente. Você fez sua parte ali, mas o resto tem que acontecer, né? Não tem... E você controla, e você começa, não, será que eu tô comendo certo? Será que eu não fiz alguma coisa que eu deveria fazer para ter dado certo, sabe? Então, assim, aí você muda de médico, não, porque no final do dia, se não deu certo, foi o médico que fez alguma coisa errada, sabe? Então, a gente fez... Foi durante quantos anos essas tentativas, assim? Essas 5 tentativas foram uns 8 anos tentando. E nunca teve deu algum certo. aborto nesse período? Alguma que deu certo? Não seguiu? Teve uma que eu perdi com 9 semanas dessas. Mas não foi... inexplicavelmente, assim, não teve uma explicação lógica porque eu perdi. Na verdade... Essa doeu mais que as outras, pelo fato de já ter conseguido? Doeu muito. Já tinha planejado, já tinha, né, idealizado? Não, e eu fiquei... Porque o que aconteceu? Quando implantou, o médico olhou e ele falou, não vai dar certo, você vai perder. Aí eu fui no meu ginecologista e falei, não, ele tá falando que eu vou perder, mas eu não vou perder. Por que tá escrito que eu vou perder? E olha que naquela época não tinha GPT. Não tá escrito que eu vou perder. A gente vai fazer dar certo. E aí eu fui no meu ginecologista, ele falou, não, Mari, a gente vai segurar essa gravidez. E aí eu fiz de 1 a tudo. Eu fiquei deitada, sei lá quantas semanas, sem levantar da cama pra tentar não perder. E no final das contas eu perdi. Então, assim, foi muito frustrante essa perda, sabe? Porque, assim, eu queria que desse certo. Eu fiquei, eu acho que 4 semanas sem levantar da cama. Eu só levantava da cama pra ir no banheiro e tomar banho. Sabe? Também pelo fato de você também ter se dedicado, ter feito a sua parte, né? Tem toda aquela entrega também emocional, mas também um sentimento de que realmente você não tinha mais o que ser feito ali, né? Da sua parte. Em algum momento você pensou em desistir? Eu cheguei a desistir, a gente chegou a desistir, porque chegou uma hora que eu falei, gente, esse trem não tá dando certo. E eu acho que é isso, é uma expectativa muito grande, é uma frustração muito grande
de certa forma, todo mundo no entorno... você se sente cobrada por dar certo. E sabe? A questão era sua, né, com relação Não tinha nada. Tinha tudo e não tinha nada. Não teve um problema detectado que falasse assim, você não pode engravidar por X. É muito engraçado isso que a Mari está falando, assim, deixa eu voltar um ponto que ela falou nessa primeira parte que eu acho interessante. Quando eu desmaiei, é porque eu sou um cara que faço um checklist de tudo. Tenho uma curiosidade, posso falar liberado aqui para falar? Pode, liberado. Vamos lá, eu escovo o dente com 2 escovas de dente para ganhar 2 minutos no dia, que no final são 10 horas úteis da minha vida, no ano. Então, se eu multiplicar isso por quantos anos eu vou viver, vai dar uns meses. Depende de quanto tempo eu vou viver. Então, qual o ponto? A gente fez o checklist de tudo. E pegamos o melhor médico, pegamos o melhor procedimento, tudo que financeiramente a gente poderia fazer, a gente fez para a gravidez da Mari dar certo. E aí, quando eu vejo minha mulher passando mal, num dia que era um feriado, alguma coisa difícil, e meu checklist estava todo feito, e ela passou mal, eu falei, cara, eu vou morrer. E eu passei mal junto, eu desmaiei realmente. Então, qual o ponto, né? Não tinha nada que você pudesse falar assim, foi isso que ela fez de errado, foi aquilo geneticamente dela ou aquilo geneticamente meu. Tudo estava perfeito, mas estava faltando uma coisa, que aí, eu acho que a cena dos próximos capítulos que a Mari vai falar, não era aquele propósito de Deus. Ainda, né? Não era aquele propósito de Deus, porque o propósito de Deus estava além, sabe? Mas naquela hora... A gente está falando agora, né? Depois de tudo ter desenrolado. Uhum. Engenheiro de obra feita é fácil, né? Engenheiro de obra feita é fácil. Naquele momento, o pai, a gente já entendeu o sentimento, né? Entendeu assim, né? Vislumbrou minimamente, porque só quem sente sabe, né? Mas como pai ali, como era a sua expectativa? Porque tinha ali, eu acho, um papel muito importante seu. Não só na sua frustração íntima, interna, de não ter dado certo, mas também de segurar a dela, né? Na minha cabeça, assim, eu penso que a gente tem um casamento para dar certo. Casamento, eu casei e se minha mulher quiser separar, arrumar outro marido, outra mulher, não sei o que ela quer, eu vou estar em casa, eu não vou sair. Então, casei até o final da minha vida, eu vou estar com a minha mulher. E aí, qual que era o ponto? Poxa, você constrói uma empresa, constrói um negócio que dá certo, se dedica a isso trabalhando 60 horas por semana, que não é pouco, também não sei se é muito. Para mim, é o que eu sempre me dediquei, é o que a gente vem fazendo para as coisas darem certas. E aí falar assim, pô, e agora? Quem vai suceder o Ricardo? Quem vai ser o próximo? E eu não tinha isso. E, pô, além de nascer, eu vim de uma família muito simples. Meu pai e minha mãe saíram de uma cidade do interior, onde eles não tinham condição nenhuma de ter um filho, e tiveram. E na força do amor, me construíram, e na dificuldade eu fui evoluindo como ser humano. Então, não tive MIT, eu não tive Cambridge. Eu sou um caipira, né? Família do interior, que fui me formando ao longo do tempo, e essa formação me deu algum quilate no trabalho. E aí eu senti a falta como pai de um legado para deixar, sabe? E você falou uma coisa ali, já entendendo, não é só uma questão também profissional. Sua família te deu uma base ali familiar, né? Sim. A base da família que você teve. Você não teve Cambridge, não teve nada disso, mas você teve valores ali muito importantes, né? E Perfeito. Essa vontade de ter um legado, de deixar um legado, isso é um valor familiar que vai transcender qualquer negócio, né? Sim, sim, mas mesmo eu sendo um cara que acreditava em Deus, e a Mari também, a gente nunca colocou aos pés de Deus essa decisão. Sempre a gente colocou em primeiro lugar a medicina e o checklist que a gente faz. E a vontade, né? De fazer dar certo. Então a gente tem um pouco... Eu não sei se você já leu aquele livro Essencialismo, do Greg McCord. É assim, cara... Vamos anotando as dicas. Segunda, tá? Você tem que fazer o que é importante,
Focar no que é importante. O que você não controla, um pouco estoico, velho. Sai fora, entendeu? Não fica perdendo seu tempo, não. E vão tocando a vida. E aí, a gente, pega o melhor médico, paga o pacote melhor e fala, cara, vai ter o filho. Não tinha nenhuma questão impeditiva, né? Não havia um diagnóstico que falava não vai dar certo. Tinha aquelas coisas, você tem endometriose, endometrite, não sei o quê, mas tudo, você faz a raspagem, você toma antibiótico, você faz não sei o quê, e tudo se ajeita, entendeu? É mais difícil, mas tem jeito. Não existia um diagnóstico não dá. Entendeu? Mas também era sempre descobrir uma coisinha nova, né, Lívia? Foi. Até para tentar justificar o insucesso, né? Uhum. Então, havia uma necessidade ali, tem que ter algo, né? Quem procura sempre acha alguma coisa, né? Problemas nós sempre teremos. Mas na hora que a coisa acontece certo, tá tudo certo. Né? Mas se deu errado, a gente tem que vasculhar que tem alguma... Vamos fazer uma rastreabilidade aqui. Vamos ver onde que o processo está errando. Então, além da resiliência de permanecer tentando, mesmo com todos esses prognósticos, etc., havia também uma vontade que eu posso chamar de fé, mas também havia uma racionalidade, como o Ricardo está falando, de fizemos o checklist. Problema não há um impeditivo real. Então por que não, né? A motivação por que não tá dando por que certo, não né? continuar tentando, né? E aí, mais ou menos com, na verdade, sei lá, uns 37, 38 anos, não, foi mais. Sei lá, quando a gente já tava quase 40, né? 39, sei lá. Vocês têm mais ou menos a mesma idade. Uhum. E aí a gente falou, não vamos ter filho, vamos ter os 2 cachorros. Coloquei Jill, falei, não queremos engravidar. Vamos viajar ao mundo, vamos conhecer as nessa coisas. Nessa hora, a vontade de ter um herdeiro, de deixar um legado, e a vontade forte de ser mãe, ela cessou ou ela só adormeceu ali? Eu acho que a gente passou por tanta frustração e tanta quebra de expectativa que a gente achou que a gente não queria mais. Adotar era uma opção ou nunca foi? Não. Eu acho, nesse ponto, deixa eu te contar, Sara, assim, na minha cabeça, se você olhar historicamente o humano, ou historicamente nossa história, lá atrás, da onde que a gente veio, a gente vive em comunidade. A gente, o líder normalmente não é o cara mais forte, às vezes é o cara que consegue articular, ter pessoas. Então, por mais que a gente falou pra gente mesmo, até no nosso íntimo, vamos dar um stop nisso e vamos fazer outra coisa. Talvez foi, assim, eu sou apaixonado por bike. Eu fiquei 3 anos fora da bike, fazendo musculação, fazendo outras coisas, mas, cara, eu sou alucinado com aquilo. Então, a bike é minha razão de vida, então não podia tirar de mim. E a mesma coisa o filho, sabe? O filho é uma necessidade. Você é mãe, você sabe disso, você tem 5 filhas aí, né? Então, sabe muito bem a importância de uma família muito mais do que a gente. Que a gente está no start. Me falaram assim, o filho, quando até, sei lá, 3, 4 anos, é da mãe. Cara, eu brinco com meus filhos todos os dias. Eu tenho um menino de 1 ano que eu chego, a Mari fica até com inveja, inveja boa, porque é o filho que saiu da barriga dela, todos os 3 são dela, mas o último saiu da barriga dela, ele é mais grudado em mim do que nela, sabe? Então, assim, tem um livro que chama Sapiens, você já deve ter lido, e é uma coisa assim, no Sapiens mostra muito da gente ter comunidade, viver em comunidade, então é muito importante. A gente qual que foi a vantagem nossa? A gente é pais hoje maduros. Eu não sou um pai de 30 anos, eu tenho 45 anos hoje, então eu tenho a vantagem de ser um cara mais maduro para educar meu filho com limite, mas sem perder o amor. Que o amor, às vezes, a gente, quando é muito novo, não consegue dar. E isso fez com que a gente conseguisse. Mas tem uma coisa muito legal que eu acho da Mari, eu adoro ler, tá? Então vou falar de muita coisa de livro. Tem um livro que chama Garra, Greed, da Angela Duckworth, que
fantástico, me inspira muito. A Mari é uma guerreira. Ela conseguiu passar por essas 7 FIVs que essas fertilizações in vitro, elas desmembram em 2. Porque cada fertilização, uma vez que você coloca os óvulos que estão reservados, você usa uma parte e depois usa de novo. Então, uma fertilização dão 2. Então, foram 14 barrigas nela. Então, ela sofreu pra caralho, entendeu? Não foi uma coisa no pain. Foi uma dor muito grande que ela viveu. Então, o que você está falando assim, pô, saiu do radar de você aos 40 anos, ter filhos? Óbvio que você coloca lá naquele mundo de ideias suas, naquele workplace que você faz, olha, tem isso que eu quero, aquilo que eu quero, mas não significa que você deixou de amar aquilo e nunca mais vai fazer. É uma pausa para respirar. Isso. E eu acho que a gente estava numa fase também como empreendedores, né, amor? Tipo, extremamente intensa, trabalhando loucamente e tudo mais. E eu acho que aquilo dali ficou em segundo plano, sabe? E aí teve uma colega minha, né, que é inclusive amiga lá da empresa, me chamou um dia para conversar. E aí lá só tinha uma sala fechada. Ela me chamou na sala fechada, eu falei, não, lá vem bomba. E aí ela falou, Mari, queria conversar com você, não sei o quê, queria te propor para fazer um jejum. Era novembro, pensei, ué, bom, né? Porque dezembro tá aí, emagrece um pouco, come menos. Pensou na dieta. Jejum, eu pensei na dieta. Jejum de quê? Não, para Deus te falar. Um propósito. Um propósito. Se você deve tentar ter filho ou não. Mal não faz. E aí a gente começou a fazer o jejum, a orar para Deus me falar se eu deveria tentar novamente ter filho. E a gente fez isso no mês de novembro. E a conclusão foi que a gente deveria tentar ter filho. Foi nessa época que veio a ideia da barriga de aluguel, então? Não. Aí a gente foi. Tinha uma prima minha que tinha engravidado, eu já estava com 40, essa época, 41, mais ou menos. E tinha uma prima minha que tinha engravidado com 43 anos. E ela tinha feito o tratamento com um médico no Rio. Eu falei, esse cara deve ser bom, porque é a Bela. E aí eu falei, vamos lá nesse médico no Rio. Aí fomos pro médico lá no Rio. Aí fizemos os exames e tudo mais. E aí ele falou, não, você tem menos de 2% de chance de engravidar, ou você tem pouco óvulo, seus óvulos estão velhos, não sei o quê. Né? Pela idade, a gente, vamos fazer o tratamento. E aí, vamos de novo fazer o tratamento. Eu quero dar uma pausa. Pouca chance não é nenhuma chance, né? É pouca chance, não é zero, é pouca. Estatisticamente, é caudal. Mas é caudal, mas na estatística não dá para falar zero, dado que você tem o óvulo, dado que você tem a barriga. É difícil, mas não é zero. É. Então, vamos fazer. Aí fizemos não deu certo. E aí, segundo que eu fiz, foi outro que o embrião grudou e prosperou. Só que com 11 semanas, no auge da pandemia, hospital lotado, não sei o que, aquela coisa toda, eu perdi o bebê. Então, já tá com quase 3 meses, dessa vez, quando eu perdi. A chance é mínima de você perder nessa altura a gravidez e eu perdi. E aí a gente falou, não, já que a gente tomou a decisão que a gente vai ter filho, vamos fazer então a barriga de aluguel. Até o fim. Não, foi, vamos lá. A gente até olhou com Não, vamos lá, o que aconteceu? Vou só recordar e você me corrige se eu estiver falando alguma inverdade. Quando a gente fez a segunda fertilização e deu certo, mas não deu no final, com o médico do Rio, aí a gente falou assim, poxa, será que eu não tenho uma barriga de aluguel? Perguntei para ele. Aí, com todo carinho, ele falou, cara, se tiver uma pessoa da sua família, legislação, depois eu olhei, uma pessoa da sua família até 3º grau, pode ser desde... Aqui é barriga solidária. Barriga solidária desde que você não pague. E aí é uma coisa assim, poxa, minha mãe não vai rolar. Então,
a gente viu muita dificuldade. E a partir daquele momento, aí a Mari e eu, cada um, a Mari faz um research muito forte, ela gosta de pesquisar até a última derivada, adoro contratar pessoas do Santo Antônio. Todo mundo que estuda lá no colégio de Belo Horizonte, Santo Antônio, eu adoro, que são muito inteligentes. E uma coisa que eu fiz, já que eu sei de marketing, eu fiz, antes de casar, uma coisa falando da Mariana, eu tinha várias pretendentes que eu gostaria de casar, sabe? Falei, cara, será que eu caso com essa? E aí eu trabalhava no banco, aí o presidente do banco, eu gostava muito dele, gosto, tenho muito carinho com ele, ele me deu um avanço de carreira muito grande quando eu era muito novo. Ele acreditava em mim mais do que eu mesmo e minha mulher também. E aí, por 20 anos que eu comecei a trabalhar lá, e ele me deu um curso chamado PI, que é o Psychology Index, que você sabe o jeito da pessoa. E aí eu fiz o PI de algumas pretendentes. A Mariana foi a que deu mais certo. Falei, cara, tem que casar com ela. Então, qual que é o ponto? Só fazendo porque é a Mariana, tá? Porque ela é uma pessoa fantástica. E aí, quando a gente pegou, a Mari olhou Colômbia, olhou Estados Unidos e um paizinho lá do meio do leste europeu, o que mais daria aderência, resumo do resumo, seria esse país. Só que esse país entrou em guerra logo depois que a gente tinha enviado os embriões. Isso é bom a gente pontuar, que era impensável isso acontecer. Não tinha nenhum indício de que aconteceria, né? Uhum. E dentro de toda a rastreabilidade ali, pareceu a mais interessante, logicamente falando, né? Racionalmente falando. Era uma coisa assim, que a gente tinha muita dúvida, né? Que no Brasil a gente olhou, como a gente trabalha com direito, a gente olhou as leis, a legislação, jurisprudência, não sei o quê, e você não tem um respaldo jurídico para você fazer, assim, pagando com processo no Brasil. Então, assim, fazer fora da lei a gente não queria fazer. Então, a gente falou, então o Brasil não é o país pra gente. Aí, a gente teve a recomendação da Colômbia, Estados Unidos e ouvimos também da Ucrânia. E aí, na hora que a gente foi olhar a Colômbia, aquela sensação assim, nossa, será que tem segurança, né? É um país... A gente não confia tanto, assim, né? Aí, olhamos nos Estados Unidos, inclusive conversamos com alguns médicos lá, e na época, o que era presidente da nossa empresa era americano e a gente conversou com ele também. E surgiram alguns pontos em relação aos Estados Unidos que começaram a deixar a gente inseguro, que era a questão que se a barriga de aluguel, como lá é por estado, se ela resolvesse querer ficar com o filho, era só ela mudar de um estado para o outro onde aquilo dali não era permitido. Então, isso gera uma insegurança muito grande, porque você está respaldado da lei desde que a pessoa esteja morando... Mantenha a boa vontade, né? Desde que ela não queira... com a boa vontade do outro. Desde que ela não queira... Sai da planilha. Sim. Porque aí entra um fator Perfeito. humano. Perfeito. E aí isso. complica. Exatamente. Além da questão do FATCA. Então, assim, a gente ficou bastante inseguro. E aí, por outro lado, a gente começou a ver... e ouviu falar da Ucrânia. Qual que era a nossa insegurança? Putz, eu não falo a língua desse país, eu não entendo nada da legislação desse país. Como que eu vou, né, ter a coisa mais preciosa vai que dá certo num país que eu não entendo nada, que tem toda essa insegurança, né? E aí a gente conseguiu achar uma empresa que era britânica, com sede nos Estados Unidos, que trabalhava com a barriga de aluguel na Ucrânia. Então, a gente falou, e começou a falar a nossa língua, porque o contrato era um contrato com... como que eu falo? Com a delegação nos Estados Unidos. Então, a gente se sentiu... seguia a legislação americana, tá? A gente se sentiu mais seguro com esse modelo, porque eu não estaria exposto à legislação e às coisas da Ucrânia que a gente não entendia absolutamente nada. E você não vai lá, né? Você faz tudo online.
Então... E no final do dia, você tá mandando o seu filho para lá. Então me conta, porque completamente leiga nisso, acredito que quem está nos escutando também, faz tudo online, como é que é isso? Tudo online, você conversa com as pessoas, né, nos meetings da vida, no Zoom, no Teams. Mas vocês contaram com uma empresa aqui que fez esse... Empresa Nada, americana. a gente contratou uma empresa americana, zero Brasil. Zero Brasil. Mas vocês fizeram daqui? A Daqui. coleta dos embriões, Daqui. tudo? Aqui. Os embriões estavam aqui, os óvulos, né? Estavam aqui, e aí uma pessoa ucraniana saiu de lá, veio coletar em Belo Horizonte, levou para lá. Eles vieram. Vocês não foram. Não. A gente Nesse não momento, foi, não. Hora nenhuma. Nesse momento, não. tava... você conhece Key Biscayne, em Miami? Sim. Parece mundo das fantasias. Lá não tem uma folha que cai no chão. Tava pra mim, eu tava falando, pô, ser pai é top das galáxias, não dá trabalho Tudo nenhum. organizadinho, né? A empresa séria, vindo aqui e tal, fazendo a coleta, fantástico. Não, e aí, foi um mês depois veio a guerra? Não, aí a gente mandou, né? Foi dia 22 de dezembro, eles vieram aqui buscar os nossos embriões, levaram pra Presentão lá. de Natal, né? Véspera de Sim. Natal. Mas assim, lógico, você assina os documentos, mas você fica super ressabiado. A gente não tem muitas pessoas aqui no Brasil com histórico disso. Sim. Então, Essa empresa nunca tinha atendido um casal brasileiro. nunca. Então, sabe aquela coisa assim, a primeira vez, você escuta um tanto de caso bom, um tanto de caso ruim. E aí, a gente mandou os embriões, começamos a fazer, eles fazem... Lá, o processo é por sucesso. Então, você paga para ter o seu filho. Então, se eles fizerem 2 tratamentos, 5 tratamentos, tá na conta. Tá no risco deles. Tá no risco deles. Então, digamos, eles têm que dar certo o mais rápido possível. Uhum. E aí, a gente fez o tratamento e aí, por conta de uma semana de resultado de exame, essas coisas todas, não implantou. E aí, estourou a guerra com a Rússia, e nossos embriões estavam lá, e a cidade sendo super bombardeada, e meus únicos embriões, mando os embriões para Lviv, porque era mais perto da fronteira. O Lviv, só para colocar no mapa, a Ucrânia, Kiev, a gente fala Kiev, mas o correto é Kiev. Ela fica no centro do país, como Brasília. Uhum. E Lviv, ela é uma cidade fronteiriça com a Polônia. Polônia é o último país que está dentro da OTAN. Então, esse é o país fronteira ali que é mais seguro de um bombardeio da Rússia. A Rússia tem fronteira direta com a Ucrânia. Aí, de lá, a gente mandou para Polônia. Depois mandamos para Varsóvia, depois para Iugoslávia. E aí lá ficou até a guerra dar uma acalmada, entendeu? Foram 6 meses, mais ou menos, né? Acho que foi mais. 6 meses. Foi mais. E aí... E sempre com esse respaldo dessa empresa lá, séria, correta, fazendo esse trâmite, comunicando com o que estava... Super. Ótimo. E aí o trem acalmou, eles falaram, olha, acalmou, pode fazer o tratamento, pode mandar para Kiev os embriões de volta, não sei o que, não. A gente, porque você tá longe, né, não tá... E aí a gente, de novo, escolheu uma moça para colocar o embrião. Vocês participam da escolha, então. Sim. Participam, fazem entrevista, tem uma tradutora, né, porque a gente não entende nada. Mas, assim, até tentei morando lá, porque a gente morou lá, né? E eu tentei aprender, mas sem chance. Você morou lá quando vocês foram buscar? Ficamos só um mês, né? Ficamos 1 mês e pouco. É uma moradia, né? Numa cidade, uma coisa é você tá passeando de lugar para lugar. Acho que vale a pena falar de Kiev um pouco, que a gente passou, né? E aí, a gente colocou um embrião, né? Que era o melhor. A gente colocou um embrião nela e eu queria um filho só.
Tanto que todas as FIVs eu colocava um só. Naquela época, lá nos primórdios, o povo colocava 3, 4, 5. Eu falava, de jeito nenhum. Quero ter um filho só. Vai que eu ponho 2, vem 3 filhos. Posso pôr um, porque eu tenho certeza que vai ser um. Tem nem lugar para colocar. Sabe o que é a cabeça de engenheiro? Fala, a chance é pequena, mas vai que acontece comigo. Né? Se existe a chance, acontece com alguém. E aí, colocamos um embrião só. E na barriga dela, multiplicou por 2. A gente tava viajando na Índia, né, amor? E aí, quando mandaram o vídeo mostrando que eram 2 embriões. E a alegria de ter dado certo? Não sei se é alegria, não. Na hora foi um pouco de pânico, tá? Pânico. Porque... Não, é uma mistura, né? É um pânico e alegria, Deu isso. Deu certo, mas... Não deu certo em dobro. Como estava sendo, né, não planejado. Como planejado. Mas aí eu entrei no lado financeiro. Pô, a gente pague um e leve 2, entendeu? Foi. Minha cabeça foi essa na hora. Foi isso que eu falei pra você. Foi. E aí a gente, não, que bom, é bom que já resolve a fatura, tem 2 filhos. E começamos a acompanhar toda a gravidez. E nesse sentido, a gravidez, né, na barriga de aluguel é ótimo, porque assim... Você recebe os videozinhos todo mês. Acompanhamento, ela vai te mandando as notícias. Vai. Com 6 meses, ela já muda para um apartamento que fica 100% monitorada pela equipe e tudo mais. Que interessante. Não, é super... Cria grupo no WhatsApp De quanto tempo que ela mandava a notícia? Assim, os vídeos, os ultrassons eram mensais no início. Tá. E aí, depois dos 6 meses, aí eram semanais. E também mandava vídeo, áudio do coraçãozinho batendo dos meninos. Isso é interessante a gente falar, né? Porque não é uma gravidez não assistida ou simplesmente tá lá, depois vai lá e pega o filho. Não, vocês engravidaram completamente juntos ali, né? Acompanhando na semana a semana, aquela expectativa, vendo, né? As imagens, os ultrassons. Então, assim, aquilo era estar junto, literalmente, né? Acompanhando o crescimento da vida dos filhos de vocês, Mas é né? diferente, é muito engraçado, assim. Eu que vivi os 2 cenários, né? Você ama seus filhos da mesma forma. Mas a gravidez na barriga, ela é completamente diferente da gravidez... Uma gravidez já não é igual a outra, né? Eu só tive uma na minha barriga, então eu já não sei de uma da outra. Mas o que eu acho... Assim, você ama os seus filhos da mesma forma, mas a bagunça hormonal, aquela coisa toda, é só na sua barriga. E o sentimento, eu penso assim, a tranquilidade de que tá aqui, né? Então, querendo ou não... O amor, ele é mais livre, com menos restrições, né? Porque tá sempre ali, não tá aqui, né? Mas posso te contar um segredo, Sara? Fala. De verdade. Você vai estar contando pra muita gente, tá? Só pra te lembrar. Vai lá, mas assim, porque eu não tô vendo, então tô passando pra você aqui. É só um túmulo, pode contar só pra mim. Meu ponto assim, olhando a Mari, que teve a gravidez, barriga de aluguel, subrogacy na Ucrânia, foi uma maravilha, porque ela trabalhou, foi full work, porque, tem filho, agora a gente tem que trabalhar mais, e a gente, passou mal. A gente trabalha junto a vida toda, então era muito bom, porque eu contava com ela todos os dias, ela era CEO da operação, então, eu tenho uma pessoa de confiança na esteira operacional, é muito importante, e, a gente tinha notícia online dos meninos, no grupo de WhatsApp que eles usavam com a gente. No entanto, quando a Mari teve a gravidez do Rick, ela vai contar que a gravidez na barriga, os hormônios dela flutuaram, ela teve dificuldade, é um processo muito duro para a mulher, Nem todo mundo sabe que isso acontece, nem todo marido está preparado, né? Não, a gente... Ainda mais você que tinha passado por uma tão diferente. Tão tranquila. Mas o ser humano, ele não gosta de surpresa. Ele gosta de fazer previsibilidade. O previsível. Quando você põe uma coisa que não está no seu contexto, você tem que lidar com isso. E, por exemplo, a gente que tinha 0 filho, de repente vem 3 filhos. E de formas diferentes, é uma loucura. Não, esses 3 filhos, gente, antes de chegar lá nos 3 filhos, tem uma guerra no meio do caminho. Tem. Vamos voltar. Vamos lá.
Aí a gente colocou, ficamos sabendo que eram 2 e tudo mais. E aí a gente tava no dia... A gente comprou as passagens, né? Já no finalzinho da gravidez. Eles falaram, vocês têm que estar aqui no dia... Acho que 27 de julho que a gente Ela iria, ficou né? segura o tempo inteiro, apesar de todos os conflitos, Sim, né? Que estavam acontecendo na Ucrânia. Super seguro. Tava. E aí a gente foi... Não, a gente comprou passagem pro dia 27, que era o dia 3 dias antes da gravidez. Do parto. Do parto. Aí, Comprei de executiva, com a enfermeira também. Então foi top o esquema. Falei, tô indo pegar meus filhos, tô bonito na fita. Dia 17 de julho, eles mandam mensagem, os meninos nasceram. Nossa, foi o caos. Antecipou 10 dias. 10 dias da viagem. Dias, né? 13 dias, 10 da viagem. Exato. Nossa, aqui os filhos lá. Aí eu falei com o Ricardo, tipo assim, a gente ficou sabendo, eram umas 10 horas da manhã aqui no Brasil. 11 horas, pra ser exato. Eu falei com o Ricardo, tem um voo 5 horas da tarde pra Ucrânia, a gente vai estar dentro daquele avião. Não tem jeito, você ficou maluca. Não sei. Eu falei, eu não quero saber. Vai descer alguém do avião, mas eu vou estar lá dentro daquele avião. Do corpo, mas vai. Eu falei, Mariana, não tem jeito, tem enfermeira, a gente já comprou. Eu falei, você ficou doido que eu vou deixar meus filhos lá 10 dias sozinho? Gente, a gente vai estar dentro daquele avião. Não tem jeito, não sei o que, não tem nem como a gente comprar a passagem, não tem como emitir. Eu falei, ótimo, a gente vai para o aeroporto. Pegamos as malas, tocamos tudo dentro da mala, que não tava nada pronto. Fomos para o aeroporto, esse daqui querendo me matar. Falei, eu não quero nem saber, a gente vai estar... Chegamos lá, sei que a passagem era assim, tipo, você comprava todas as pessoas do voo. Eu falei, eu não quero nem saber, a gente trabalha para ter dinheiro, para poder fazer essas coisas, a gente vai dentro desse voo. Mariana, você é louca. Não tinha executiva, obviamente, só tinha normal, a passagem mais cara da história, dando a volta no mundo. Eu falei, eu não quero saber, a gente vai estar dentro desse avião. Embarcamos 5 horas da tarde, alguém querendo me matar. Falei, não quero nem saber. Chegamos, fomos, Belo Horizonte, Lisboa, Amsterdã, Varsóvia. Na hora que a gente pousa em Varsóvia, vamos pegar as malas, aquela coisa toda. Cadê a mala? A mala foi extraviada. Mas também com tanta conexão assim. E o problema não foi uma mala, foi a mala que tava os documentos, que eram os documentos necessários para registrar os meninos para poder trazer eles para o Brasil. E eles já são registrados lá no nome dos pais? Sim. Eles fazem, a gente... Depois eu conto essa parte. Mas aí, nossa, os documentos, que precisam de um tanto de documento. E na correria, eu enfiei dentro da mala... Exame de AFIV que mandou, que tem que... certidão de casamento, porque lá você só pode fazer esse tratamento se você é casado, se os dois, assim... Só pode casar... Hétero também, hétero, né? Tem que ser casado. Então, é cheio das regrinhas, sabe? E aí, a gente... Consequência, não vinha a mala. Ficamos lá um dia esperando mala. No segundo dia, nada de mala. Entramos em contato com a embaixada. A embaixada, não sei o que. No final, o embaixador, graças a Deus, ajudou a gente para conseguir localizar a mala. Foi. Para a gente tentar ir para a Ucrânia. E a gente tinha feito o aluguel de um carro no meio. A gente sabia que estava em guerra, né? Porque a guerra tinha voltado e tinha piorado. Esse episódio eu achei que você ia esquecer dessa parte. Aí a gente falou, tá, como que a gente... Eu falei, olha, eu quero um carro blindado, porque eu não vou pra guerra de carro, né? Tipo assim, me põe num tanque de guerra. Eu me senti o Rambo naquelas aventuras, entendeu? Indo buscar os filhos, assim. Gente do céu, foi isso, foi Rambo, sabe aquelas aventuras de Rambo? Mesmo. E aí o Ricardo foi buscar, na hora que conseguiu a mala, foi buscar o carro. Que eu já tinha alocado. E o cara falou, não vou te entregar o carro, você quer atravessar a fronteira? Você ficou louco? Lá tem guerra. Tipo assim, de jeito nenhum. E aí o Ricardo foi, então vou na próxima locadora para pegar um carro. Não te alugo o carro. E... Consequência, tentou... Se eu falasse pra onde vocês iam, ninguém ia querer colocar... Mas é porque tinha que atravessar a fronteira. E aí,
ninguém quis alugar o carro na cidade pra gente. Não tinha jeito de a gente atravessar, ninguém queria levar a gente lá. Consequência, entramos em contato com a agência e falou, olha, não tem jeito da gente ir, a gente tá aqui ilhado e a gente não consegue atravessar a fronteira. Porque não tem carro pra gente atravessar a fronteira. E aí eles conseguiram uma pessoa física que saiu de Lviv, veio em Varsóvia, pegou a gente foi pra Lviv. E uma outra pessoa que saiu de Kiev, pessoa física em carro, buscou a gente em Lviv e voltou com a gente para Kiev. Acabou o sonho de estar num tanque blindado. Não, do jeito acabou, você Não, não a tá gente entendendo. Eu lembro que a gente foi num Voyage, cara. O primeiro carro que a gente pegou foi um Voyage. Voyage, não sei se era... não lembro o modelo. Eu sei que era super simples, tinha nem ar-condicionado. Rodamos 500 quilômetros sem ar. Ricardo já tinha perdido a executiva, já tinha perdido... O sonho de princesa virou sapo rápido, viu? E aí a gente chegou, né? E assim, lógico, à medida que você vai atravessando a fronteira. Então, quando a gente chegou, já tava com toque de recolher. A gente tava estourando o toque de recolher, né, amor? Como é que era esse ambiente ali? Quando vocês chegaram, vocês estavam... Assim, uma coisa completamente impensada, né? Porque, assim, quando qualquer pessoa faria uma viagem dessa, mesmo que fosse de turismo, que você já estava programado para fazer, você muda a rota, ou se está acontecendo uma situação, você fica preso lá e não volta. Vocês entraram num país em conflito, né? O ponto legal é assim, quando a gente está na Polônia, a estrada, autobahn, está... asfalto liso, maravilhoso, um país maravilhoso. Eu, assim, me apaixonei. Eu não conhecia Varsóvia, foi a primeira vez que eu fui à Polônia e me apaixonei com o país. Aí, quando você chega na fronteira da Polônia com a Ucrânia, a primeira coisa que você vê, mais ou menos 15 quilômetros de caminhão para atravessar a fronteira para a Ucrânia para levar alimentação. Principalmente alimentação, uma fila enorme. E aí o carro, pessoa física, não segue o protocolo de fazer um check, o check-in que é feito na fronteira. Passa direto. Passa essa fila. Aí a gente tem uma fila de carro que você fica lá 2, 3 horinhas. Mas então eles podem fazer esses deslocamentos pode, ali. Pode. Né? Quem mora não fica ilhado ali, né? O ucraniano, ele estava saindo. Por exemplo, se você fosse um ucraniano com menos de 60 anos, você não poderia sair da Ucrânia. Por quê? Porque você pode ser chamado para... Convocado para guerra. Time convocado, contingente, emergência para guerra. Então, quem nos levou, que nos pegou de Kiev, a pessoa estava em Kiev, que é fronteira da Ucrânia com a Polônia, saiu de Kiev, pegou a gente lá em Varsóvia e levou para Kiev, era uma pessoa de 68 anos. Ainda tem essa questão, a empresa ainda teve que conseguir uma pessoa acima de 60 anos para fazer esse transbordo de vocês. Aí a Mari escolheu aquele carrinho pequeno, né? Pô, minha mulher é um pouco... Ela não é exagerada, não. Comprou um carrinho que parecia do tamanho do carro. A gente colocou no teto do Voyage. Você ainda levou tudo para lá? Levou mala, levou enxoval, né? Aí ela já comprou... Carrinho, tudo? Isso. Aí chegou em Kiev, aí a gente chegou tipo umas 4 horas da tarde, de Kiev a gente foi até Lviv, que de Lviv até Kiev, na capital. Quando a gente chegou lá, o toque de recolher era às 10 horas. A gente chegou 9h50. Não, o cara foi correndo para não Foi assim, a 160. O toque de recolher. Foi muito rápido ele, sabe? Porque você não pode... Ele falava inglês? Falava. Mais ou menos. Dava pra porque comunicar. Ninguém lá fala inglês. Imaginei. E aí... Ainda mais com 68 anos, né? Aí chegou lá, a gente chegou 9h50, aí chegamos, aí uma pessoa... quando você chega na cidade, já tem barricada com... Várias barricadas. Com exército, pessoa te olhando, vendo a identidade... Ela não tem contato com o filho depois, é só as crianças. Então as crianças ficaram internadas sem a presença da barriga de aluguel. Sem a presença. Ela não tem contato nenhum. Aí a gente chegou
9h59 para entrar no hotel, ficamos lá. E aí, a gente foi jantar, né, amor? E os tanques de guerra passando. É assustador, sabe? Assustador. Vocês tiveram medo algum momento de ficar preso lá, de não conseguir voltar? O que passou ali na cabeça? Ah, sim. Naquele cenário a ali? embaixada mandou a gente sair, porque a gente tava lá e tinha aquela questão do Patriot, né? Acionava sirenes, o seu celular, ele toca, o nosso celular tocava quando a gente tinha que ir para os bunkers e tudo mais. Vocês tiveram que ficar em bunkers também? Sim. Sim. É porque o que acontece? Quando tem algum ataque, tinha ataque da Rússia para a Ucrânia, a ordem era... Chega uma mensagem no seu celular. Então você teve que registrar o telefone Sim. também, para entrar nesse esquema de segurança deles. E aí... Eu nem lembro se a gente registrou. Se era. Registrou. Aí você recebe uma mensagem, você tem que... Primeiro momento, você vai para o corredor. Você tem que ir para os corredores, porque chega uma bomba, a bomba cai no prédio, mas por não... conta do vidro do estourar. vidro, mas não vai em você. Aí o nível 2, vamos dizer, laranja vai para o corredor, vermelho você desce para o banco, que nada mais é do que uma garagem com um banco e você leva uma garrafa d'água e espera... E fica esperando. Espera A liberação. E isso aconteceu vários e vários dias. Vários dias. Teve um dia, assim, que mais me assustou, que foi o somatório. A gente tinha ido à embaixada levar a certidão de nascimento, porque eles nasceram em Kiev, a gente levou, pega a certidão de nascimento deles, ucraniana, traslada isso para o português através da embaixada brasileira. Com exame de sangue. Com exame de sangue. De DNA. Então, a gente fez exame de DNA, porque para sair no nome da mãe e do pai, você tem que ter o exame de DNA. Aí leva isso para a embaixada brasileira para trasladar aquela certidão de nascimento para o português. E o nome dos meninos são Léo e Theo. E a Mariana, por questão de numerologia, é coisa que a gente gosta de analisar todos os dados. Se tem, por que não? Se vamos dizer, eu falo assim, né? Eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? Demais. Pô, ótimo. Mas se a gente tiver certo, vai ser bom pra caramba quando a gente encontrar com ele. Se a gente tiver errado, a gente não perdeu nada, que a gente, durante esse tempo, curtiu alguma coisa bacana. A gente não perde nada em acreditar em Deus. Então, a numerologia, a mesma coisa. Ela colocou em outro patamar, óbvio, não quero comparar, mas ela colocou e tinha que ter o acento no Léo e Theo. A Mari fez e tinha que ter o acento no nome dos meninos. E aí, na hora da gente, em ucraniano, não tem acento. E aí, para o português, não conseguimos, e é Léo mesmo, Léo e Theo, não é Teodoro nem Leonardo, sabe? E aí, quando a gente chegou lá, falaram assim, vocês têm que sair daqui, tá perigoso. Imediatamente. Aí, naquele mesmo dia, teve um bombardeio, morreram 4 pessoas. Eu vi o lugar que foi bombardeado, que minha rotina era básica. Acordava, andava na cidade. Mas antes da sua rotina, tem um fator aí que nós precisamos dar essa pausa. Vocês chegaram, foram pro hotel, mas antes de vocês se instalarem, antes dessa rotina de ter registrado celular e tal, vocês foram no hospital e viram os meninos. Não, a primeira coisa que a gente fez Então, foi ir pro hospital. Primeira coisa. Eu quero parar nesse momento, gente. Esse momento aí é um momento. Não, foi Como muito... que foi? Foi Seu filho ali. Não, a gente chegou direto pro hotel, porque não podia 10 horas da noite. Aí Nesse não dia pode. vocês chegaram e foram pro hotel. Aí depois a gente foi pro hospital. O Léo tava no CTI. E aí, assim, muito pequititinho, dessa coisa mais bonitinha do mundo, assim, num lugar quentinho, sabe? Assim, uma gracinha. O Theo tava na UTI, então o Theo já ficou comigo. Lá, a metodologia é totalmente diferente daqui do Brasil. Então, tipo assim, você chega, você tem que ter uma roupa só pro hospital e você tem um quarto. Aquele quarto tem uma cama pra mãe e escolhemos para as crianças. Então, eu podia lá, você tem lugar para tomar banho, para comer e tudo mais. E aí eu ficava com o Theo até o Léo poder ter contato com a gente e vir para UTI, sabe?
Mas é um momento... Não, que bom, essa parte então foi boa, né? Porque depois dos perrengues todos, ali tinha uma estrutura, né? Tinha. E é um momento muito mágico, assim, você vê os meninos pela primeira vez, Nossa, sabe? Assim, imagina. é uma A coisa Mari chorou, que você... sabe? Porque é transcendental a gente... Uma coisa é você pensar em ter filho, outra coisa é você planejar, e a outra coisa é o seguinte, é você receber uma notícia, né? Que a gente estava lá, passeando, você é pai, mas de quantos? 2. Só que um dos meninos tem um pulmãozinho só. E ter um pulmão não é uma coisa que incapacita a pessoa de fazer qualquer coisa, mas você tem que ter... ele tem um pulmão só. Você tem que ter alguns cuidados a mais. E ele é um menino que, poxa, por conta dele, a gente viaja a cada 15 dias para o Rio, que lá a altitude, a gente está a 900 metros, o Rio é 0, então lá para o pulmão melhor, ele consegue respirar mais, ele evolui muito, ele está com 2 anos hoje, ele evolui muito quando ele vai para lá, sabe? Então, acho que, assim, alguma coisa lá em cima falou, olha, eu tenho que colocar na mão desses 2, porque eles vão saber cuidar desse... Porque o filho é um presente que Deus está me dando para me ensinar alguma coisa. Com certeza. Para eu aprender alguma coisa com esses meninos, né? Então, o Léo tem um jeitinho, o Theo tem outro jeito e o Rick tem outro jeito. E o Léo, em especial, por ter um pulmão só, a gente já passou, nesses 2 anos, vamos lá, uns 3 meses dentro da CTI. Bem mais, amor. Não, dentro do CTI. Bem mais. Mais? Ano passado foram mais de 100 dias. Só ano passado. Pois é. Não, depois assim... Nossa, então é muita coisa ali, né, que nós estamos falando aqui, que eu nem não sabia dessa informação. Porque são muitos anos de tentativa, são muitos anos de frustração. Uma gravidez que foi acompanhada sem ser totalmente sentida. Então, não tem um fator visceral ali, mas tem a maternidade pulsando em todas as células do seu corpo. É uma escolha, né? É uma escolha muito forte. Porque quando você escolhe... Assim, eu acho que você escolhe ser mãe, né? Sim. No meu caso, assim, foi uma escolha 100% consciente, uma escolha. Quando a gente falou, não, a gente vai buscar esses meninos, a gente vai, porque a gente escolheu aquilo dali. A gente chegar lá e ver, mas ainda com essa questão, assim, é uma celebração absurda de conquista, mas ao mesmo tempo uma questão, que é o fato da questão da saúde. Então, assim, é aquela coisa... São muitos obstáculos, né? Mas eu acho que o mais legal de tudo é assim... Porque... O que é o resumo da vida na minha cabeça? Você tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar alguma coisa. Essa coisa tem que dar dinheiro e você tem que se divertir. Para mim, a vida é isso. Você tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro e que você se divirta. Se você fizer isso anos e anos, você vai ter sucesso. Você fica bom, fica profissional e vai bem. E quando você é pai... você tem a oportunidade de aprender um tanto de coisa nova que a gente não sabia. Eu não sabia o nome técnico, a genesia pulmonar, total, de um dos lados, onde não tem um coração, que para ele é bom, porque o outro pulmão cresce mais. E a gente passou a ter cuidados em casa. A gente tem praticamente um CTI dentro de casa. Então, temos toda a estrutura para acompanhar ele, mas é um menino normal e nos dá tanta alegria de cuidar dele como se fosse uma flor rara, que a gente está tendo a oportunidade e tem certeza que cada dia que passa a gente aprende uma coisa e nos dá uma força vital de viver. Poxa, a gente... eu falo o seguinte, né? Eu falo com meus amigos, eu ando sempre com... não vou chamar de segurança, alguém de moto atrás para andar de bike. Por quê? Hoje tem um celular, às vezes a pessoa pode distrair, bater numa pessoa, infelizmente, vir alto. Eu não posso morrer hoje, nem eu nem a Mariana. Eu não tenho esse direito, nem eu nem ela. Por quê? Porque a gente tem que ver esses... Não é porque preciso ver, a gente tem que ter uma família estruturada para esses meninos crescerem e nos inspirar, nós como pais e como ser humano, para poder, no mínimo,
ajudar ou a nossa cidade, ou o nosso país, ou o mundo. Não sei o que eles vão fazer, mas a gente está fazendo o nosso melhor, sabe? Isso que é o legal, né, Mari? Vocês ficaram um mês ali naquela situação ali, esperando? Ficamos, deu um mês, a gente ali no meio da guerra e... Não, isso é bonito demais que ele falou, né? Porque, olha só, ali no meio de tudo isso, daquela situação toda, né? De toda essa celebração, ao mesmo tempo da dificuldade, nasceu um pai. Nasceu só uma mãe, não. Olha o que ele acabou de falar aqui, né? Nasceu um pai. Não era mais só um legado, não era só mais ter um herdeiro. Era deixar filhos para fazer a diferença no mundo, não Sim. mais para si, não mais para o desejo de deixar um herdeiro ou de deixar uma continuidade da sua ancestralidade. Era para o mundo, né? E esse é o verdadeiro Aquilo entendimento, acabou. né? Acabou. Na É hora que isso, eu... a gente põe filho muda pro mundo, muito, né? eu acho que muda muito o mindset. É, total. Assim, É aquela coisa, né? A gente realmente bota filho pro mundo. O filho não nos pertence mais. Nasceu, ele já não nos pertence mais. Nossa missão é guiá-los para que eles sejam Perfeito. o que eles nasceram para ser. Sim, sim. extrair o melhor deles, né? O máximo potencial. Com muita sabedoria para não podá-los, né? E para não Sim. incutir neles tudo aquilo que vem sendo incutido em gerações e gerações. Não, a gente faz ali. a Mari faz uma coisa óbvia, eu não tive condição. A Mari talvez um pouco melhor, mas ela faz uma coisa fantástica, porque a gente tem um dos meninos, o Theo, ele tem ouvido absoluto. E a Mari que detectou isso, ou seja, a musicalidade dele é muito aguçada. A gente tem 3 filhos, temos condição de colocar os 3 na aula de, exemplo, piano, que o Theo faz também. Ela falou, não, quero colocar o Theo, porque se eu colocar os outros, eu vou frustrar, porque é mais ou menos... eu sou péssimo em futebol. Se me colocasse para jogar futebol, pô, eu era horrível, então não adianta. Então, isso é muito legal, que a gente começa a entender como... As singularidades, né? As singularidades. Começa a entender esse ponto que você acabou de dizer. Cada um é único. Essa obra de arte da vida, ela tem assinatura única, cada um tem sua própria voz, tem seu próprio desejo, sabe? E isso fez com que a gente, no final do dia, eu e a Mari, buscássemos não só a coisa pra gente mais. E eu penso agora como eu vou fazer o todo dar certo. Porque antes eu fazia... Meu casamento tem que dar certo. Agora não. Minha família tem que dar certo. E você falou uma coisa aí de que realmente cada um é um. Vocês já foram abençoados ali com a gravidez de gêmeos, que não era esperado. Mas veio mais um. Não, isso que eu acho que é uma coisa muito milagrosa. Assim, esse é o milagre. Esse é o verdadeiro milagre. Porque eu acho que os natural, 3 né? foram. Mas eu acho que aí, para quem vive todas as dificuldades, que eu acho que é uma grande inspiração... Porque assim, a gente chegou a desistir. Eu cheguei a colocar a DIU porque a gente não queria engravidar. Não, imagina, e tudo. vocês passaram pelo tudo que vocês passaram, né? Para receber nos braços os filhos gêmeos. Então, assim, a gravidez foi um verdadeiro presente. Mas, na verdade, foi um choque inicial. Foi um mega choque. Não, vamos contar isso. Tá. Vocês ficaram lá um mês, voltaram pro Brasil. A gente ficou um mês, voltamos pro Brasil e tudo mais. Chegamos, Léo teve uma internaçãozinha rápida. Vocês foram sem enfermeira nesse momento? Não, fomos com a enfermeira pra viagem. Foi desde o primeiro momento? Foi. Passou por tudo com vocês? Passou. Eu sou pai de... vamos dizer, se estamos nós 3 numa viagem, o carro furou pneu. Cara, eu vou trocar. Agora, chegou um filho. Eu não sei fazer nada. E era muito precioso, né, gente? Cara. Vocês estavam ali não com pode uma dar errado. joia. Não pode dar errado. Não podia dar errado. É isso. E você não tem ajuda, você não entende, você não consegue comunicar. No outro país, nossa. Né? Não, é um país que 99% das pessoas não falam inglês. Então é difícil pra gente. Não, uma bênção não só... a oportunidade, né, toda que vocês tiveram, mas eu vejo assim, quando você quer muito uma coisa, sim, o universo verdadeiramente conspira a favor. Nós já falamos isso aqui antes.
não há limite. Então, até a parte financeira, ela, mesmo que vocês tenham uma condição de vida muito tranquila, inevitavelmente as coisas funcionam Com e certeza. tudo se ajeita para que aquilo aconteça. É Com verdade. certeza. A vontade ela é muito grande, mas ela precisa ser genuína Sim, e você tem que ter o merecimento. Né? exatamente. E vocês tiveram em todas as fases, suportaram todos os processos, inclusive dores físicas, além das emocionais, que a gente não Perfeito. precisa nem contar aqui, né? Mas aí o que aconteceu? Né, eu tinha feito jejum para saber se eu devia, né, tentar ou não. A gente fez todo esse processo, não deu certo. Depois, quando deu certo, e a gente descobriu que a gente estava grávida, eu liguei para Ana, que era essa minha amiga que falou do jejum lá atrás. Falei, Ana, você não acredita? Tô grávida, são 2, não sei o quê. E aí ela virou para mim e falou, não, Mari, você não tá entendendo. Deus fez uma promessa para você. Deus falou que você ia engravidar. E aí eu falei, tá, Ana, entendi, eu tô grávida, eu tô com 2 meninos na barriga, né, da barriga de aluguel e tudo mais. Não, Mari, você não entendeu. Pensei, a Ana tá delirando. E aí, o que aconteceu, né? E isso eu já tava com 45. Fomos pra lá, pegamos meninos, voltamos. Cheguei de viagem, comecei a sentir umas dores na barriga e tudo mais. E como a gente faz mesmo, né? Comecei a tomar Tilenol e Tilenol. Lá pro 3º dia de Tilenol, eu falei, Mariana, por que você tá tomando remédio? Eu falei, tô com uma dor na barriga, tipo assim, aquela dor de menstruação, mas a menstruação não descia. E aí, ele perguntou pro médico, o médico falou, não, leva a Mari no hospital, porque dor abdominal não é ficar tomando remédio, não, tem que olhar o que é. Falei, gente, só falta, né? Será que eu tô com câncer com os meninos de 1 mês? Agora que eu vou ser mãe, eu não posso ficar doente, não. E aí fomos no hospital, cheguei no hospital, né? Já fui falando com o médico. Falei, olha, quero fazer exame de imagem. E aí o médico falou assim, não, para fazer exame de imagem precisa de beta. Falei, moço, deixa eu te contar uma coisa. Tô com 2 bebezinhos de 1 mês em casa, barriga de aluguel, tenho 45 anos, eu não posso engravidar, esquece. Vamos direto no meu exame de imagem? E aí ele virou e falou, não pode, é protocolo, não sei o quê. E aí, tá, não teve como escapar do protocolo, tive que fazer o exame de beta. Enquanto isso, ele me deu um remedinho na veia para melhorar a dor. E aí o Ricardo, não, vambora, tá bom, já resolveu o problema? Eu falei, não, mas 3 o problema... horas no hospital, eu falei, cara, tempo é dinheiro. Eu falei, o problema não é a dor, vai voltar a dor na hora que passar o efeito do analgésico. Aí tá. 3 horas depois, estamos lá, nós 2 sentados no médico, né, amor? Nó. E aí ele vira e fala, não, você vai ter que ir num ginecologista. Aí eu falei, câncer de ovário. Aí, Pô, foi foda. na hora que ele entrega o beta, Nossa. 30 mil, sei lá, foi, acho que era 30 mil, não foi? E aí eu falei, não, gravidíssimo. Pra quem queria um filho só, hein? Eu falei, esse exame tá errado. Não, e eu pensei, não, ele falou, o exame tá errado, e eu, gravidez nas trompas. Lógico, eu tô com dor porque é gravidez nas trompas. Resumindo, não era. Aos 45 anos... Depois de todos os tratamentos 2 e bebês em tentativas. casa, naturalmente, do além, eu engravidei do Rick. Então, A diferença deles é qual? Hoje? dá 9 Não dá- meses não dá e um pouquinho. ano. 9 Não, meses, 10 meses. 10 meses. não chega nem a 10 meses. E aí, engravidei do Rick. Aconteceu, né? Deu tudo certo, assim. Eu falava assim, gente, aos 40, se o trem aos 40 já tava velho, morrendo de medo de E nascer pelo um menino. tempo você realmente engravidou na Ucrânia, né? No meio Do caos. Do do caos. caos e ao mesmo tempo do amor absoluto, da esperança, né? Verdadeiramente nasce o milagre do caos. Ele é um milagre. Os E três são eu milagres, né? Eu Assim, só consigo nomear como merecimento mesmo, presente de Deus. Assim, olha, você provou que você merece, vocês, né? Merecem mesmo serem pais. E aqui, além desses gêmeos, de toda
de tudo que vocês passaram, vocês merecem também curtir uma barriga natural, uma gravidez natural. E é uma coisa tão incrível. E incrível. formar uma família, porque 3 filhos é um número maravilhoso, né? A primeira coisa que eu fui na época, eu falei, cara, eu tenho que ir... Tem 2 pessoas que me ajudam psicologicamente. Uma psicóloga combativa, que é para a parte de... combativa do esporte, da parte empresarial, que me ajuda para eu tomar minhas decisões. E tem um psiquiatra, porque eu acho, eu tô com algum problema. E aí eu conversei com ele, eu falei, poxa, eu acho que é importante você passar o problema e não ter medo de passar por ele, porque o medo ele é importante para você fugir de uma cobra. Com certeza. Mas ele, ao mesmo tempo, você não pode se omitir e ficar morrendo de medo, acuado. Se paralisar. Paralisar. Ele não é um impeditivo, ele não é um stop, ele é um... Ele me impulsionou para olhar e falar, eu falei assim, olha, eu tenho 2 filhos, eu me programei para ter 1, de repente veio 2, falei, tá tudo bem, fine, agora veio 3. Esse pacote eu não comprei, cara, eu não tô preparado psicologicamente para isso, né? E veio tudo de uma vez só, né? De uma vezada só. Uma vezada. Intensidade máxima. E a gente mora num apartamento que a gente modificou ele para ter 3 quartos, que era assim, 1 quarto pra gente, 1 quarto para uns hóspedes, chegou alguém de fora, tal, pode receber lá em casa, tá tudo bem, e outro quarto para os meninos. De repente, eu tenho 3 filhos, como que organiza isso, né? Já muda, isso aí. Já mudou toda a dinâmica, aí eu falei com ele, e aí, o que ele falou? Ricardo, o Dr. Cristiano, ele falou para mim, Ricardo, 3 é o número perfeito, porque... É o número perfeito. Porque vão ser 5. Então, nunca uma decisão vai ser tomada porque o pai quer. Você não é democrático? Claro, a maioria. Você queria herdeiros e queria um legado. Você gosta de uma coisa matemática, né? Você é racional. Eu falei, claro que sou. Então, por exemplo, se vai ter uma decisão... Eu não sei se ele falou para me agradar, e eu falei isso para ele, tá? Você tá falando para me agradar ou você tá falando sério? Não, tô falando... É o número que eu tô te falando, isso é filosófico. Se você tem 5, a decisão vai ser sempre tomada por uma maioria. Então, você vai ter uma família que, desde o começo, ela vai saber... tomar as decisões por maioria. Por exemplo, vamos para a praia ou vamos para a montanha? Onde a maioria quer ir? E isso foi uma coisa que me gatilhou para falar, cara, agora eu sou pai, teve uma mudança muito drástica na vida, porque de 0 para 3, normalmente a pessoa tem 3 filhos em 5 anos de diferença, 10 anos de diferença, não em 1 ano. E para mim isso foi assim, é óbvio que você fala assim, foi fácil? Não. É difícil. A Mari teve dificuldade, eu também. A gente reorganizou a nossa vida, mas como o ser humano faz, a gente se adaptou. E essa adaptação nos levou a um nível de maturidade, um nível de paixão entre nós dois, união entre nós dois para tudo dar certo. E eu acho que isso que é o mais legal. Esse é um grande segredo também, né? Esse apoio um no outro o tempo inteiro, porque como que uma fortaleza dessa não tem uma fortaleza dessa do lado? Né? E como, né, vice-versa, a gente fala, né, é um ditado popular, né, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, é o contrário, né? É o contrário, ela é uma grande mulher e eu acho que eu sou um grande homem, uma grande mulher, isso que eu ia falar, porque nunca a gente, nós não crescemos sozinhos, né? Com certeza. E o casal que entende isso verdadeiramente, não tem limite para eles crescerem, porque é necessário que cada um também compreenda o seu papel de cada hora, porque cada hora um vai precisar mais de um apoio, o outro vai dar mais força, o outro vai ter mais a voz suave. São estilos que se complementam, porque se um sobrepõe o outro ou há competição, não funciona, né? E vocês conseguiram fazer isso o tempo inteiro, por isso passaram por tudo isso. Eu acho que é legal relembrar nosso começo, quando eu namorava com a Mari. Ela perguntou, quando a gente vai casar? Eu falei, quando a gente ganhar R$7 mil os dois. Porque eu achava um número que pra gente, 7 mil... Ele é todo cabalístico, todo ligado à numerologia. Deus ainda manda 3 filhos. Eu falei assim, 7 mil a gente consegue. Mas isso era tão distante, mas tão distante como
daqui até, não é Kiev não, daqui até, sei lá, Hong Kong, de tão distante que era para mim, Olha ou da só, Lua. olha onde vocês chegaram. E aí a coisa, Deus foi ajudando, a gente trabalhando em conjunto, óbvio, com dados, se divertindo, gostando do que a gente está fazendo. Porque se não gosta, não frutifica. Não frutifica. E aí os meninos vieram para alegrar a casa, que era uma casa muito chique, porque a Mari é chique. Eu para mim, uma mesa da escola... Uma casa laqueada que precisava Nossa! Precisava dos descascadinhos, né? Precisava. Eu tenho um sócio, sócio até hoje, uma das empresas, e eu falava, ô Fred, vamos colocar umas mesas mais simples, de madeira mesmo, e tocar o pau no negócio que a gente tinha há um tempo atrás. Uma coisa assim, pode ser mesa da escola. E eu fiz isso num banco. Num banco que eu trabalhava e deu certo. A Mari, esquece. Cara, Dom Perignon pra cima. Então, eu casei com a mulher que me levou a primeira vez no Bolão, que é um restaurante aqui em Belo Horizonte muito simples, mas uma comida muito tradicional mineira. Macarrão bolonhesa. Macarrão bolonhesa. Mas no final, ela só gostava de lagosta e caviar. Então eu falei... Te enganou direitinho. Mas isso é a verdade. Estrategista. Boa estrategista. Boa estrategista. Ótimo. Ô, gente, esse papo nosso, faltou só a gente realmente botar uns aperitivos aqui pra gente ficar aqui, né? Conversando horas. Mas assim, eu queria... que vocês deixassem uma mensagem final, além de todos os ensinamentos que vocês nos deram, porque verdadeiramente vocês nos ensinaram muito mais do que o que foi dito, porque nas entrelinhas aqui nós vimos resiliência, nós vimos a necessidade da consciência do merecimento, a superação de inúmeros desafios em prol de realizar o seu grande objetivo. E além do amor incondicional e maternal, daquela vontade de ir até o fim, eu vi também aqui com o Ricardo uma coisa muito interessante que eu queria pontuar. Existe uma mentalidade vencedora. Eu trabalhando com pessoas, isso é nítido e isso se destaca quando a pessoa veio realmente com uma missão muito íntima dentro dela de que eu não tenho limite e eu vou chegar aonde eu quiser chegar. E essa mentalidade vencedora que é aplicada nos negócios, né, ela foi aplicada na vida de vocês pessoal. E essa mentalidade dos dois. Uma mentalidade onde muitos veem dificuldade, muitos veem empecilhos e vocês viram oportunidades em todos os momentos. Com muita, não só racionalidade, né, não só fé também, mas muita visão macro, visão do todo, de olhar todas as nuances que estavam se apresentando. E essa mentalidade ainda vai fazer você chegar, eu tenho certeza, muito mais longe, porque não tem fim, né? O que vocês já passaram para chegar onde vocês chegaram aqui com a família que hoje está só começando, né? Está começando. Tá com 3 filhos pequenos ainda, muito a conquistar. Então, assim, eu estou maravilhada com vocês. Obrigada, Sara. Eu acho que, assim, as pessoas buscam muitas desculpas, né, para não chegar lá pelas dificuldades que existem no processo. Acho que, em vez de focar nas dificuldades e no problema, foca no objetivo. Tá doendo? Dói para todo mundo. Se tem gente que aguentou, a gente aguenta. Então, se você tiver um mindset do seu propósito, dos seus objetivos, em vez de ficar arrumando desculpas por que tá difícil, né? Eu acho que todo mundo consegue, independente do objetivo que tenha. Né? Se for construir uma família, ter filhos, ter um negócio, o que você se propor a fazer de corpo e alma, né? Verdadeiramente... Eu acho que tudo é possível. Vocês provam diariamente que sim, né? Eu acho que, assim, tudo é possível. Mas é isso, vai doer, vai ser difícil, vai ter muito obstáculo, né? Se você quiser desculpa para parar, vão ter milhões, mas você precisa saber verdadeiramente, de corpo e alma, o que você quer, né? E se propor a fazer de verdade. Nem que gaste muitos anos e muito esforço e muito sacrifício, né?
Mas isso pode transformar a sua vida. Com certeza. Desistir não é uma opção. Ela foi para vocês apenas um respiro necessário para uma pausa, para tomar um fôlego, para empreitadas ainda mais audaciosas, né? Com certeza. A Lê fala assim, vou falar uma coisa que eu não deveria falar, mas acho que é importante. Eu sou um ogro, né? Que, cara, putz, difícil. Eu não sou fácil, tá? Porque, pô, tem que ser assim, um pouco do meu jeito, que não é o melhor. Sou pouco político, não gosto muito de política, mas gosto de fazer o que eu acredito lá no final vai dar certo. Mas quando você educa esse ogro e coloca ele direcionado pro caminho certo, que é o que a Lei e a Mari todo dia me ensina, eu acho que eu tenho ao meu lado um braço de não só amante, não só amor, mas de inspiração, eu consigo evoluir. Porque eu, na minha humildade, e aí, olhando lá atrás, assim, se eu tivesse dinheiro para comprar minha bicicleta, que era meu sonho, ter uma bicicleta da marca tal. Meu sonho era ter uma Pinarello, que eu nunca tinha, porque era caro, minha bicicleta era barata. Pô, meu pai fazia o esforço máximo para comprar a bike, mas, enfim, não conseguia. Se eu conseguisse aquela Pinarello e desse uma vida de conforto para minha mulher, tava bom. Mas a Mari sempre foi puxando minha régua, subindo aquela régua. E aí, quando você tem esforços conjuntos, sendo uma pessoa que tem algumas habilidades e outras, você vai muito além. Óbvio que você tem que ter Deus, óbvio que você tem que ter estudo, mas quando você se une a uma pessoa, ao invés de ficar pulando de galho em galho, não sei o quê, festa, não sei o quê. Cara, já fui festeiro. Eu, quando comecei a namorar com a Mari, eu tinha namorado em 3 outros estados, namorando com ela. Eu comprava o mesmo presente para as mulheres. Meu Deus. Para não errar, tipo, eu dei uma calça para uma, o tamanho era mais fácil, entendeu? Mas... ele fez lista para saber com quem que ele ia casar. Sim. Fez teste psicológico. Teste psicológico. Então, assim, mas no final do dia, o que vale? Quando você tem alguma coisa lá em cima te ajudando, que você tendo fé, ela vai te ajudar. 1. Ponto 2. Você tendo uma pessoa ao seu lado que te eduque, aonde que você... te impulsiona, né? Porque a maioria, infelizmente, dos relacionamentos, às vezes joga a gente para baixo, né? E não é isso, né? Os dois o tempo inteiro batendo a bola para cima, jogando para cima. Com certeza. Eu lembro que eu namorava com a Mari, não era casado, eu falei, cara, eu vou abrir uma conta conjunta com a Mari, porque aí, transação... money não é o main, entendeu, da coisa. O main da coisa é eu e a Mari, entendeu? Eu falava para a Mari, se tudo der errado, eu moro numa casinha de sapé ao seu lado. E eu vou cuidar da horta, eu vou cuidar de você. Esse era o meu mindset. E é até hoje. Se tudo der errado, eu não tenho problema de voltar para o zero. Eu não tenho medo. O medo só me impulsiona. Fantástico. E aí, por último, eu acho que é o seguinte, colocar no papel seus objetivos todos os anos. O que você quer da vida? Você quer da vida? Tem um exemplo clássico. A gente morava no Vila da Serra, que é em Nova Lima, trabalhava no centro de Belo Horizonte e gastava 40 minutos para cada perna, né? Ir e voltar. Não almoçávamos em casa, aí a gente fez um modelo dentro da companhia para colocar uma mesa de almoço, aí todo mundo passou a almoçar lá, era um momento bom, tal, não sei o quê, mas a gente, e a empresa fervou, assim, estava crescendo muito de 50, 100, 200, 300 pessoas rapidamente. A gente falou, eu estava voando com a Mari de Singapura para... Tailândia para Singapura. De Bangkok para Singapura. Aí eu estava lá anotando no papel quantas horas a gente gasta por dia. Eu ia de moto, a Mari de carro, aí de carro, 40 minutos na ida, na volta. Isso resumiu em 17 dias úteis no ano, só a Mari. Aí eu falei, cara, a gente precisa mudar para Belo Horizonte. Então, a coisa
coisas Planejamento simples. estratégico, Planejamento entendeu? estratégico. Não, mas Muda a mas é vida. simples. É simples. O que você quer naquele ano, cara? Coloca no papel. Meu banheiro, quem conhece lá em casa, no meu banheiro tem um tanto de anotação que ninguém tem, só eu. E tem lá um papelzinho do meu BP. Então, voltando à escola, é importante, cara, você ter isso. Então, você tendo isso, Metas, né? acabou. Metas de claras. vida e ferramentas que te ajudem a chegar até elas, né? certeza. Além, lógico, como a gente falou, do mindset, da Isso. mentalidade. Growth mentalidade mindset. de vencedor. Sim, sempre, sempre. Sem limite para vocês. Muito obrigada. Sara, muito obrigada. Ah, A gente eu que tô, te agradece a assim, oportunidade. Eu acabei de formar no MBA, muito obrigada. Cruzes, a gente Muita inspiração. tá mais pra escola de rua. Não, mas Main Street. A vida ensina. A né? vida ensina. A vida ensina. Isso. E a gente aprende, os espertos, né? Os sagazes, aprendem todos os dias. Perfeito. Hoje aprendi muito com vocês. Muito obrigada. Obrigada a você, Obrigado, Sara. viu, Sara? Obrigado. Sucesso. Obrigada.